Porque esse atraso no diagnóstico precoce pode causar não só a visão do seu paciente, mas também a sua tranquilidade, a sua paz. Meu compromisso com você é simples: te ajudar a diagnosticar e tratar o ceratocone precocemente, com segurança e autonomia, controlando a progressão da doença e preservando a visão do seu paciente jovem. Tudo começou lá atrás, quando eu percebi que estava me tornando um médico que eu chamo de passivo, ou seja, aquele médico que só recebe pacientes graves que tem que fazer cirurgia. Então, pensando assim, gente, espera aí, o ceratocone é uma doença que pode ser prevenida, ela não começa no estágio avançado, ela começa no estágio inicial, visão normal do paciente 20/20. Então, se ela é prevenível, por que a gente não pode prevenir? Se ela é controlável, por que a gente não pode controlar? Né? Antes de pegar já, receber aqueles pacientes graves. Então eu pensei, bom, então o problema não é o exame que está na mão do cara ali, o problema é interpretar esse exame, a leitura. Então tudo é o quê? Falta de informação, basicamente é isso. Porque a gente sabe que o ceratocone é uma doença, é a principal doença degenerativa da córnea, inclusive tem estatísticas, de acordo com o CBO, que é o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que por ano, no Brasil, mais de 150 mil casos de ceratocone são diagnosticados. Isso sem contar os que não são. E tem uma outra estatística internacional que fala que para cada 2 pacientes que recebem o diagnóstico, outros 3 ficam sem receber. Então, com certeza, esse número de 150 mil por ano está subestimado. O valor deve ser muito maior. Então, pessoal, vamos falar sobre os erros, aonde é que a gente está errando, né? Confiar só na curvatura anterior, só na topografia. Ignorar a curva posterior, ignorar a paquimetria mais fina, ignorar o mapa epitelial, que também é muito importante. Resultado: cone incipiente que passa batido. Esperar a progressão documentada para poder agir. Errado. O paciente chega com você com 15 anos de idade, visão 20/20, mas ele tem uma elevaçãozinha posterior e uma ectasia escondida. Aí você não vê, acha que é só astigmatismo, passa óculos, pede para ele voltar daqui 1 ano. Ele volta daqui 2, que acontece isso. Depois de 2 anos, continuando coçando os olhos que você não orientou, nem perguntou se ele coçava. Ou seja, perdeu a janela da prevenção. Aí já era. Outro erro comum, seguir classificações antigas, que não consideram a acuidade visual do paciente, que é muito importante. Você fica só olhando os números e esquece de olhar o paciente em si. A gente não deve tratar a doença, nós temos que tratar o doente. Então, usar o exame como fim. Gente, o exame não é fim, o exame é começo. O exame é começo da suspeita clínica. Isso aí é muito importante para a gente fazer diagnóstico precoce. E o pior de todos os erros, se sentir inseguro, se sentir incapaz de fazer o diagnóstico precoce. E sabe o que todos esses erros têm em comum? Falta de informação, de clareza no diagnóstico e medo de errar. Então, aí você pensa, né? Bom, eu não faço córnea. Por que eu tenho que saber sobre ceratocone? Você não faz córnea, mas você atende no seu consultório pacientes jovens. Se você atende paciente jovem, 1ª, 2ª, até 3ª década de vida, né, aquele paciente com 10 anos de idade, 15, você tem responsabilidade, você tem obrigação, até ética, de fazer o diagnóstico, de pelo menos suspeitar, de saber fazer as perguntas, saber examinar e suspeitar, saber quais exames pedir e saber interpretar esses exames para você suspeitar que ele tem um ceratocone subclínico. E se você não quer tratar, porque você não faz córnea, você encaminha para alguém, mas a suspeita você tem que fazer, porque o ceratocone, como eu disse, não é tão raro, está presente no dia a dia do nosso consultório, sim. Então, e se esse paciente você não diagnosticar e ele foi embora, ele vai voltar daqui 1 ano ou 2 com a doença grave, vai voltar em outros colegas ou vai voltar em você, e você vai ficar com aquele sentimento de culpa, que é horrível, né? Por que eu não descobri antes?
Bom, então agora vamos falar sobre o jeito certo. Qual que é o jeito certo? E o porquê do jeito certo, né? Por quê? Porque o ceratocone ele é progressivo, ele não é linear. Você não pode esperar o próximo exame daqui 6 meses ou 1 ano para ver se ele piorou, porque às vezes a visão piora também. Você tem que agir no potencial da progressão, agir antes, agir cedo. Porque o olho, com uma topografia ou uma tomografia normal, entre aspas, pode escolher um ceratocone subclínico. Por quê? Porque o epitélio ele é mestre em mascarar elevações sutis. Por isso que é importante você pensar em pedir o mapa epitelial. Porque os melhores resultados, eles vêm, gente, quando você age cedo. Não quando espera piorar. Porque o sistema ABCD, B'-ABCD de classificação que eu vou falar daqui a pouco, ele junta a curvatura, a elevação, a espessura e a visão do paciente, para você juntar tudo e você ter uma visão geral do todo para tratar de uma forma completa. Porque classificar bem é o que determina a sua conduta. Se você errar na classificação, você vai errar nas outras condutas. Quando indicar lente de contato, quando indicar cirurgias, então você vai errar.